Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite, como estão vocês? Espero encontrar a todos bem. Passando então para falar mais um pouco sobre o Ho'oponopono, essa ferramenta de limpeza, de liberação. O quanto vocês estão me ouvindo bem no Instagram? Por favor, podem acenar, estão me escutando bem? Deixa eu ver se ligou, tá ligado aqui. No Instagram, estão me ouvindo bem? Aqui no TikTok, estão me ouvindo bem? Sim? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Ho'oponopono sistêmico. O Ho'oponopono, então, é uma ferramenta para limpeza de memórias, para purificação. O Ho significa causa ou fazer. Ponopono, perfeição ou certo. Então, Ho'oponopono é corrigir um erro ou fazer o certo do jeito certo. Se hoje nós temos um problema na nossa vida, estes problemas, eles têm uma origem. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Esse joinha aqui, esse like aqui é muito interessante, né? Então, se hoje a gente tem um problema, segundo o Ho'oponopono, ele tem origem nas memórias dolorosas do passado que estão armazenadas na nossa mente subconsciente, causando hoje ainda dores, doenças e desequilíbrios em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, essas memórias, elas podem ter sido geradas, ocasionadas e armazenadas em nós nesta existência, neste atual momento em que nós nos encontramos, certo? Ou a gente pode tê-las herdado da nossa ancestralidade. O Ho'oponopono, então, ele é um método de purificação e limpeza dessas memórias de dor, de medos, de preocupações, de padrões de comportamento e qualquer tipo de pensamento ou sentimento que bloqueiam a nossa vida. Então, muitas vezes eu estou, e basicamente tudo na nossa vida é relacionado a relacionamentos. Tudo é como eu me relaciono como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com as pessoas que estão ao meu entorno, ou seja, as minhas relações familiares, a minha família de origem, a minha família extensiva, a minha família nuclear e como eu me relaciono com o meu corpo, como eu me relaciono com o dinheiro, como eu me relaciono com tudo e todos de uma forma ampla. Estão me ouvindo bem no Instagram? No TikTok, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Muito feliz com a presença de vocês aqui. E o Ho'oponopono, então, é uma maneira simples da gente atingir a unidade e a paz interior, porque Ihaliakala, ele fala a paz do eu. Então, tudo é a paz do eu, porque tudo começa dentro, tudo é interno, é eu, é como eu falei, né? É como eu me relaciono comigo, da forma como eu me relaciono comigo, eu me responsabilizando 100% pela vida que eu estou levando, porque o Ho'oponopono é sobre isso. Eu sou 100% responsável pelos meus problemas. E Ihaliakala Riulei, inclusive, falava que no Ho'oponopono da identidade própria,
terapeuta é 100% responsável pelos problemas dos seus clientes. Então, Ihaleakala tem a frase assim, a identidade própria por meio do Ho'oponopono, ser 100% responsável pelos problemas dos meus clientes. Ihaleakala Hyulen, PhD, Então, o quando eu digo que eu sou 100% responsável pela vida que eu estou levando, ou seja, por tudo, é porque o que está dentro eu emano, eu vibro, eu acabo nesta minha vibração atraindo o que eu estou vibrando, não é? O que eu estou emanando, aquilo que eu estou de alguma forma, é que nem as ondas do rádio, né? Eu não tenho como, se eu sintonizar na FM, pegar uma rádio AM. Eu vou pegar a frequência da rádio FM. Assim, é o que eu estou pensando internamente vai atrair os iguais. Então, a gente fala a lei do espelho, que também está dentro do Ho'oponopono, que Louise Hay também fala muito sobre o espelho, inclusive tem a técnica do espelho, o outro me entrega aquilo que eu necessito, e eu vejo no outro, daí entramos também lá na psicanálise, lá com Freud e Jung, eu vejo no outro aquilo que está em mim, o que há em mim, certo? Então, na realidade, o Ho'oponopono, ele é um método de resolução de problemas, né? Em todo o processo é realizado dentro de nós mesmos. E tudo, então, a começar por mim, sempre comigo, sempre interno. Por isso que ele é considerado, né, uma técnica de autocura, porque eu curo em mim, e aí sim o que eu curo em mim acaba curando o meu entorno também. E Ho'oponopono é puro perdão e amor, é pura liberação. E quando eu começo, então, a fazer essas limpezas de memórias, que eu consigo realmente liberar o que me mantém aprisionada, aquelas memórias, aí sim, é como se eu realmente tivesse me conectando com a minha verdade, a verdade da minha alma. E aí eu consigo retornar ao estado perfeito, sendo um canal de luz. E aí a gente até fala, né, que ou eu estou vivendo no padrão de repetição, então eu estou naquele looping, repetindo, ou eu estou vivendo a partir da inspiração, ou seja, eu já limpei aquelas memórias, eu já liberei aquelas dores que me mantinham naquele padrão, aprisionadas àquela dor, àquela situação, e aí agora sim, eu estou, digamos assim, livre, eu estou. Aí tem o ponto zero, que também o Dr. Ihaleakala nos fala, o ponto zero. Então eu limpei, eu liberei, agora eu estou como se fosse no neutro. Então eu estou aberta, estou como um vazio, aberta a receber a inspiração. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com a presença de vocês aqui. Se perceberem que é contribuição, podem dar joinha. Se vocês derem joinha, like, mais pessoas irão receber o aviso de que está tendo a live aqui. Então, deem um joinha, deem um like. Tá interessante para vocês? Está fazendo sentido o conteúdo que eu estou trazendo?
para a gente conversar aqui. E ainda voltando quanto ao que o Dr. Ihaleakala fala, né, de que o terapeuta é 100% responsável pelos problemas dos pacientes, é porque quando ele é 100% responsável pelos problemas dos pacientes, pela materialização do problema, possibilita que o terapeuta seja 100% responsável também por resolvê-lo. Então, assim como o terapeuta é 100% responsável pelo problema que o cliente trouxe, o próprio terapeuta é 100% responsável por resolvê-los. E foi o que Ihaleakala fez lá naquele presídio onde ele tratou daqueles presos, aqueles pacientes, né? Ele curou os pacientes através da limpeza das memórias que ele compartilhava com aqueles presos. Percebem? Ficou claro isso? Então, ele, através da limpeza das memórias que ele compartilhava com os presos, ele conseguiu fazer a cura. E aí, no final, né, como tá inclusive no livro, me parece que só 2 presos que não foram liberados, um até por escolha própria e o outro eu realmente não me recordo. Então, o quanto realmente foi efetivo a Ihaleakala fazer a limpeza através dele, fazer essa liberação de memórias. Então, se ele, através das memórias dele, se ele, através dele, conseguiu fazer essa limpeza dessas memórias, imagina o quanto nós podemos fazer as limpezas de memórias que nós carregamos, de memórias que nós armazenamos nesta existência desde a nossa chegada aqui neste plano, até mesmo das nossas memórias ancestrais. Então, o quanto eu estou disposto e disponível a olhar para essas memórias compartilhadas e realmente limpar, purificar. O Ho'oponopono, então, ele é chamado de Ho'oponopono da identidade própria porque ele é um processo de se reconectar com a verdade da nossa alma, respeitando a sua identidade, o seu jeito único, ou seja, respeitando a identidade da minha alma, porque eu sou um ser único, tanto que a minha digital não é igual a de mais ninguém. Não tem outra pessoa que tenha uma digital igual à minha. Então, é isso, é o Ho'oponopono da identidade própria, que é um processo de reconectar com a verdade da minha alma, do meu Atma. Respeitando, então, essa identidade, o nosso jeito único e especial de ser livre de cobranças, críticas ou comparações. É um verdadeiro processo, né, de perdão e amor por nós mesmos, porque é a começar em mim, a começar comigo e a começar por mim. Se eu sou 100% responsável, tudo é comigo, tudo é dentro. Tudo começa a partir do dentro, quando eu estou, digamos assim, cheia, eu transbordo, né? Então, eu consegui fazer a limpeza dessas memórias, a purificação, e eu transbordo. Então, essa minha purificação, essa limpeza liberou a mim, liberou o meu sistema, e aí eu passo a vibrar em outra frequência. Então, né, ele é mais do que uma simples técnica. O Ho'oponopono, ele é um verdadeiro estilo de vida, porque é o poder de todo dia, é o vigiar e orai, é o sempre, é o estar atento, é estar presente, é estar
verdadeiramente conscientes daquilo que a gente está criando, ou seja, o que eu estou pensando, o que eu estou vibrando, porque eu pensei, eu vibrei. Então, o que está aqui dentro, o que está acontecendo aqui dentro, que está vibrando para fora e me apresentando aquilo que saiu daqui, não é? Então, o Ho'oponopono, ele é uma nova forma da gente se entender, da gente se ver e também aos outros. É uma maneira da gente olhar para nós e para o outro sem julgamento. E o verdadeiro Ho'oponopono, ele não é focado nos objetivos ou nos resultados, mas nessa conexão que a gente vai desenvolver e que a gente está desenvolvendo quando a gente faz a purificação e a limpeza de memórias com o Atma, com a nossa alma, com comigo, com a essência, com o meu Deus interior. É um caminho de purificação e de cura. É um processo de limpar, de liberar, desculpem, as energias tóxicas, aquelas memórias tóxicas que a gente tem internamente que nos possibilitam, que nos impossibilitam de termos melhores relacionamentos, da gente se relacionar de uma forma melhor com o nosso corpo, com as pessoas com as quais nós convivemos, seja dentro da nossa família nuclear, seja dentro da nossa família de origem, seja dentro da nossa família extensiva, seja no nosso sistema de amizades, seja no nosso sistema de trabalho, porque cada local onde a gente está inserido é um sistema ao qual nós estamos inseridos. Então, o como eu estou me relacionando com as pessoas daquele sistema. E é sem julgamento. E é um exercício. É um constante, contínuo vigiai e orai, o poder do todo dia. E muitas vezes, e a todo momento, claro que sim, a gente, tipo assim, é colocado, eu não digo, a grosso modo seria em prova, né? Porque a gente é colocado frente a situações e questões que realmente nos desafiam e muitas vezes nos tiram sim a paciência, porque às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, como que aquele indivíduo não teve a compreensão de tal fato? Assim como o outro também pode pensar a mesma coisa a nosso respeito. Nossa, por exemplo, matemática não tem como ser diferente. É uma ciência exata. Então eu não tenho como alterar. E às vezes eu não consigo ter essa compreensão, esse alcance, ou o meu colega, ou as pessoas com as quais eu me relaciono dentro da minha casa não têm esse alcance, e às vezes eu fico no julgamento, primeiro no julgamento de mim, ai, como que eu não tive a clareza de que matemática é uma ciência exata, eu queria que 1 mais 1 fosse, sei lá, 2,2, e não, né? Ou o outro, ou aí eu entro no julgamento do outro, porque o outro não teve esse alcance, essa compreensão, essa clareza. Então, o Ho'oponopono é um processo de limpar e liberar essas memórias que a gente tem dentro da gente. E aí, a gente acaba fazendo essas liberações. E o mais importante é que o Ho'oponopono, ele é uma prática. Lembrem, o Ho é fazer, é o amor em ação. Afinal de contas, saber algo sem aplicar esse conhecimento não faz nenhum sentido. A gente
fala, né, que o conhecimento armazenado, ele só é um peso na nossa vida, ele só nos atrapalha. Então, o conhecimento foi feito para ser colocado em prática, para a gente passar esse conhecimento para as outras pessoas também, porque para mim pode parecer uma coisa básica, como eu dei o exemplo da matemática sendo uma ciência exata, 1 mais 1 é 2. Para mim isso pode ser básico, mas para o outro não, ele não tem este conhecimento. Então é sempre importante a gente pensar que para o outro, aquilo que a gente acha que não serve de nada, pode ser sim o que realmente vai fazer a diferença na vida dele. Então que a gente não guarde, que a gente não fique armazenando o conhecimento só para nós, mas que a gente possa sim passar para as outras pessoas. Aquilo que fez sentido para nós, que a gente possa compartilhar com as pessoas. E aí hoje a gente vê assim, o Ho'oponopono, ele acabou se difundindo de forma muito rápida, né? E quando algo se difunde, né, de forma muito rápida, muitas vezes há uma... Não existe certo e errado, né? Mas acabou virando algo assim. Eu esqueci o nome dela. Ela fala, né? O fast food do Ho'oponopono. Ela até aqui do Sul, Amanda Dreyer, sobre o fast food do Ho'oponopono. E, gente, realmente, assim, parece, né, que o Ho'oponopono vai resolver o meu problema. Eu tô com essa situação, essa questão, aquela questão. E a gente esquece de que é interno, é eu limpar e purificar em mim. Essa memória que eu compartilho com o outro. Então, divindade, limpa em mim essa memória de dor que eu compartilho com. Aí eu falo esta memória de, aí eu cito a questão que eu compartilho com, por favor, me perdoa. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Não é algo com, como ele fala aqui, né? Ele não é para ser um resolvedor de problemas, mas quando eu limpo aquelas memórias compartilhadas, os problemas se resolvem, porque é a partir das memórias, entendem? É a partir daquela memória que eu tenho armazenada e guardada dentro de mim. Então, quando a gente usa o processo do Ho'oponopono, né, que é na resolução do problema, primeiro eu limpo em mim. Eu pego a minha identidade, a minha mente, eu me conecto a mim para, então, sim, fazer esta limpeza, esta purificação. E aí eu corrijo através do amor, eu corrijo os pensamentos incorretos que estão materializando aqueles problemas, aquelas situações interessantes. Então, eu me arrependo de ter me alimentado dos pensamentos incorretos que causaram aquele problema, para mim e para o outro. Então, por favor, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Em resposta ao me perdoem, que é o apelo de arrependimento e de perdão, eu começo a transmutar estes pensamentos incorretos. Então, nesse processo de correção espiritual, o amor inicialmente neutraliza os pensamentos,
deixando-os em estado de vácuo, de vazio, de verdadeira liberdade. Aí, quando os pensamentos estão vazios, estão livres. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Então, quando eu estou no vazio, os pensamentos estão livres, o amor vem e os preenche. E aí, qual que vai ser o resultado? Um renovo. Eu me renovo. E aí, quando eu me renovo, é porque a cura aconteceu, a liberação, a limpeza. Houve a limpeza, houve a liberação. Então, a identidade própria, por meio do Ho'oponopono, ensina as pessoas quem elas são, porque é a nossa conexão com a nossa alma e que através dessa conexão, através da nossa alma, nós podemos resolver os problemas de momento a momento através do amor, restaurando o amor. Então, o mais interessante, né, nesse processo atualizado do Ho'oponopono é que nós passamos a nos conhecer de novo a cada momento, porque a cada liberação que eu faço, a cada limpeza de memória, eu tenho a oportunidade de reconhecer mais uma parte de mim, que é a que pôde vir à tona, vir à luz, como a gente fala, no sistêmico, porque ela estava oculta, porque ela estava encoberta de tantas memórias de dor, de trauma, de drama, de escassez, de não merecimento que eu carregava. E à medida que eu fui limpando, eu fui liberando, purificando, eu abri espaço, o vazio, o amor veio e transmutou, porque eu restaurei o amor em mim. E aí é o milagre do renovo, o renovar do amor a cada momento que eu fizer uma purificação, uma limpeza, uma liberação de memória através das ferramentas do Ho'oponopono. E o Ho'oponopono, ele tem então 6 princípios, né? Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com a presença de vocês aqui. Se perceberem que esse conteúdo está fazendo sentido, deem um joinha, deem um like lá, para que mais pessoas sejam avisadas de que estamos aqui numa sexta-feira, dia 2 de outubro de 2 de agosto, nossa, já tô lá em outubro, 2 de agosto de 2024, estamos aqui às 10 horas, 22 horas e 7 minutos, falando sobre as ferramentas do Ho'oponopono. Então, são 6 princípios do Ho'oponopono, certo? O primeiro princípio do Ho'oponopono é: o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Então, eu criei aqui no meu mental, no meu pensamento, eu pensei, eu materializo. Então, se o universo físico, o físico é tudo isso que eu tenho aqui à minha volta. Se eu fisicalizei isso aqui, é porque primeiro esteve aqui, no meu pensamento, na minha mente, e aí eu fisicalizei, certo? Então, o que está se passando na minha mente que está criando o meu entorno?
Claro que nós vivemos em sociedade, em comunidade, então muitas vezes a gente fala, né, um pensamento coletivo que cria tais questões, tais situações, e aí por pensamentos coletivos, né, a gente vê o quanto nós estamos sintonizados e conectados e qual é a nossa vibração. O que eu estou vibrando, o que eu estou me conectando àquelas pessoas, estou atraindo aquelas pessoas e trazendo elas para o meu campo. Percebe? Primeiro princípio do Ho'oponopono. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Então, o que eu estou pensando que está fisicalizando o meu pensamento. Por fisicalizar é materializar. Eu pensei num óleo essencial. Ai, gente, maravilhoso. Esse aqui de alecrim. Aliás, todos eles para mim, né, ó, são maravilhosos. Amo. O segundo princípio do Ho'oponopono. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. Se os meus pensamentos físicos são destrutivos, eles criam uma realidade destrutiva. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. Então, o que eu estou pensando que está criando aquela realidade destrutiva. Novamente, vigiai e orai. Poder do todo dia, estar atento e consciente. Sairmos do Hunilipili, que é a criança. Se os meus pensamentos são perfeitos, terceira, se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. Então, terceiro princípio do Ho'oponopono. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. Então, o que eu estou escolhendo? Criar pensamentos destrutivos que irão criar uma realidade destrutiva ou criar pensamentos perfeitos que irão criar uma realidade física repleta de amor. O quarto princípio. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito que ele é. Quarto princípio do Ho'oponopono. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. Então, novamente, eu estou criando de forma consciente ou eu estou deixando com que os pensamentos que vêm permaneçam, sejam eles destrutivos ou interessantes, ou eu estou consciente, procurando ter pensamentos harmoniosos, pensamentos mais perfeitos, porque aí eu vou estar criando uma realidade física repleta de amor. Quinto princípio do Ho'oponopono. Sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. Então, se até esse momento eu criei uma realidade enferma, uma realidade cheia de questões doentias, de escassez, de não merecimento, de julgamento, de dor, de relacionamentos turbulentos, desafiadores, quinto princípio, sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. Então, se eu criei, eu sou 100% responsável e eu tenho esse potencial, eu tenho como corrigir em mim esses pensamentos. Sexto princípio do Ho'oponopono. Não há o lá fora. Não há o lá fora. Tudo existe como um pensamento na minha mente. Tudo existe como um pensamento na minha mente. Então, eu pensei, eu projetei,
eu criei. Então, se o sexto princípio do Ho'oponopono é não há o lá fora, tudo existe como um pensamento na minha mente, o que eu estou pensando que está materializando a minha vida. Ela está do jeito que eu estou criando, pensando, ou eu posso nesse momento, porque eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos. Então, eu posso iniciar a partir de agora, corrigindo. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Estamos em mais uma live falando um pouco mais sobre as ferramentas do Ho'oponopono. E eu acabei de falar dos 6 princípios do Ho'oponopono. Então, se eu criei essa realidade interessante, eu sou 100% responsável por corrigi-la. Porque eu limpo em mim, eu purifico em mim, a começar em mim, a começar por mim e a começar comigo. Tudo é interno, como tá ali no sexto princípio. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamento na minha mente. Se existe na minha mente, é eu, é aqui dentro. Certo? Estão gostando? Como está para vocês a live? Tá fazendo sentido isso que a gente está conversando? Sim? Está fazendo sentido? Ai, muito obrigada pelos coraçõezinhos. Amo, gratidão por quem lembrou de dar um like, de dar um joinha, de compartilhar. Porque assim, com os coraçõezinhos, com os likes, vocês me ajudam e ajudam o todo. A gente passa a criar mais para o reino de nós. Por quê? Porque a gente consegue chegar a mais pessoas. A live chega, a notificação chega até mais pessoas que também podem se beneficiar e começar a fazer essa limpeza de memórias nelas. Certo? Então, o Ho'oponopono, ele não encara os problemas como sendo uma provocação, mas sim uma oportunidade, porque os problemas são apenas memórias do passado que se repetem e aparecem para nos oportunizar a chance, né? Nos darem essa oportunidade da gente enxergar com os olhos do amor e agirmos a partir da inspiração. Porque quando eu liberei, eu purifiquei, eu limpei, eu liberei, eu abri espaço. E aí o amor chega e eu consigo receber a inspiração. Aí eu passo a viver através da inspiração e não mais pelas memórias, pelo looping, pela repetição, certo? Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pelos likes. Se tiverem mais algum questionamento, se tiverem alguma dúvida com relação ao Ho'oponopono, sintam-se à vontade, porque quando vocês perguntam, todos nós ganhamos, né? Porque eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Tem uma frase no livro do Ho'oponopono ali do Limite Zero que é a seguinte: quem olha do lado de fora sonha, quem olha do lado de dentro desperta. Carl Gustav Jung. Então, eu estou olhando do lado de fora e sonhando, ou eu estou olhando do lado de dentro e estou desperta? Porque aí eu tenho a consciência, aí a gente volta lá para os 6 princípios do Ho'oponopono.
da minha responsabilidade. Eu sou 100% responsável pela vida que eu estou criando, seja ela a partir com pensamentos destrutivos ou com pensamentos de amor. E se eu criei uma vida com pensamentos destrutivos, eu sou 100% responsável por também limpar, liberar esses pensamentos, liberar isso que eu criei. Eu sou 100% responsável por corrigir o universo físico. Se ele não está de acordo com aquilo que eu desejo. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz com a presença de vocês aqui. O Ho'oponopono, ele também traz algumas ferramentas, né, que a gente pode estar usando. Eu tenho a minha água solarizada, a minha água azul. Eu tenho uma garrafa de vidro, ela não está comigo aqui nesse presente momento. Eu deixo ela no sol durante de 1 a 3 horas, dependendo do horário de sol. Se é aquele sol forte ali das 11 até umas 14 horas, que é fortíssimo, eu deixo 1 hora, porque quando eu vou pegar a garrafa chega a estar quente, tá morna, né? E aí eu pego e aí eu vou envasando, depois eu coloco nas minhas garrafas. Essa aqui, eu sou quem eu preciso ser. Aí, ó, aqui também, eu sou quem eu preciso ser. Aqui até a do corpo explica, ó. Aí eu deixo elas, eu deixo no fogão também, eu deixo aquela chaleira elétrica, eu posso usar para tomar banho. Ó, meu amor, trouxe, muito obrigada. Aqui, ó, a garrafa azul. É uma garrafa simples, eu comprei ela. Esses dias eu até tava vendo, a gente comentou, eu e uma amiga, tem no Mercado Livre, tem de várias cores, cada cor é para um fim. Então a gente entra na cromoterapia também. O azul, a água solarizada azul é a calma, é a paz do eu. Ela pode ser usada para cozinhar, pode ser usada para tomar banho, ela pode ser usada para limpar a casa. Ela pode ser usada para tudo, até mesmo para regar as plantas. Comecem a fazer uso e vocês vão ver que dá uma sensação, até vou dar uma sensação tão gostosa e o sabor fica diferente. Façam um teste para vocês comprovarem isso. Tomem, peguem assim, ó, encham a garrafa e um copo, uma xícara. Lembrem que esta não está solarizada. Deixem de 1 a 3 horas em contato com o sol e aí depois tomem para vocês verem a diferença. Realmente fica diferente. Ela fica uma água mais leve. Seguimos então. A paz começa comigo. E sim, a paz do eu era outra frase que Haleakala usava muito, né? A paz começa comigo e a paz do eu. É bom, né, Maria? Eu amo, assim, eu acho que fazem... Não, e essa garrafa ali, ela é mágica, ela é bem a mágica do Ho'oponopono, porque, gente, você não tem noção, a garrafa já caiu umas 3 vezes de assim, a uma altura, eu acho que de uns, olha, 60 centímetros com certeza, e ela não quebrou. Eu digo, é a mágica do Ho'oponopono, é o Ho'oponopono protegendo a minha garrafa ali da minha água solarizada, né? Porque eu realmente uso para tudo, eu uso para café, eu uso para chimarrão.
Eu uso para cozinhar. Como eu falei, eu tenho sempre, eu vou tirando ela e vou colocando em outras garrafas. Aí eu coloco na minha chaleira elétrica. Aí eu tenho várias garrafas espalhadas pela casa, né? Porque eu tomo bastante água, eu gosto de beber água. Então eu uso praticamente para tudo e ela realmente traz muitos benefícios, né? Só a gente realmente ter esse cuidado de, se a gente colocar fora, né, no contato direto, a gente manter o bocalzinho aqui, que nem vocês viram a minha, ó, o bocalzinho fechado, né, para que não entre poeira, algum bichinho, alguma coisa assim, né. E também, quando não tem sol, a gente deixa, porque na realidade a gente fala que não tem sol, só que o sol existe, o sol está lá, tem sol sim, só que ele está encoberto pelas nuvens. Então, o dia que não tem sol, a gente deixa mais tempo, certo? Deixa eu ver aqui. Mais alguma dúvida? Mais algum compartilhar? Gostariam de estar colocando mais alguma questão? E lembrando sempre, né? O Ho'oponopono nunca é sobre o outro, é sempre sobre eu. Então, o problema, a situação, a questão nunca é com eles, com o outro, mas sim comigo, com o meu eu. E para mudar aquela situação, eu preciso mudar a mim. E isso é desafiador, assim, da gente entender, da gente começar a praticar. Mas é sobre mim. Porque quando eu assumo que eu sou 100% responsável, eu saio da culpa, eu deixo de culpar o outro, de culpabilizar os outros. E aí, eu me responsabilizando, essa parte é minha. Isso compete a mim. Isso diz respeito única e exclusivamente a mim. Outra questão bem importante, né, é que quando a gente consegue passar a fazer, fizemos a purificação, fizemos essa limpeza de memórias, liberamos, conseguimos nos conectar mais a nós, passamos a nos olhar com outros olhos, saímos daquele olhar do julgamento, da crítica, da condenação, a gente acaba nos amando, conectados a nós e a este amor, é que nós vamos nos aperfeiçoar, que nós vamos melhorando, porque sou eu me tornando 100% responsável, eu me responsabilizando pela minha parte, pelo que me cabe, de tudo que é meu, eu melhoro o meu mundo. Este é o meu legado, este é o melhor presente que eu posso deixar para a humanidade, o quanto eu melhoro a mim, porque eu melhorando a mim, eu melhoro o mundo. Ho'oponopono é lindo, né? É uma linda e bela filosofia de vida. Assim como dentro do sistêmico, dentro, por exemplo, da constelação sistêmica familiar, da terapia sistêmica, quando eu deixo os meus pais no lugar de pais, eles com as questões deles, eu não os julgo, eu não me arrogo, porque quando eu julgo, eu me arrogo, eu não os julgo, eu deixo com eles o que é deles, eu do meu lugar de filha fico no meu lugar de filha.
eu também dou uma grande contribuição, porque eu não me emaranho, eu vivo a partir da minha vida e não do emaranhamento no qual eu me encontro com os meus pais, emaranhada a eles ou a família extensiva. Percebe? Está tudo relacionado, interligado. Então, queridos, agradeço a companhia de vocês aqui. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, gratidão pela presença de vocês, gratidão pela contribuição de vocês. E seguimos juntos, né? Criando mais para o reino de nós. E como que eu crio mais para o reino de nós? É eu melhorando a mim, é eu trabalhando em mim, é eu me aprimorando. À medida que eu aprimoro a mim, que eu melhoro a mim, eu melhoro o meu mundo como um todo. E aí a minha contribuição vai para o reino de nós. E aí, como a gente fala dentro do sistêmico, todo o meu sistema recebe, porque se eu limpo em mim, eu purifico em mim, eu libero em mim, todo o meu sistema é liberado, purificado e pode viver a partir da inspiração e não mais pelas memórias, na repetição, no looping, certo? Desejo a vocês uma noite abençoada, iluminada, cheia de muitas consciências e clarezas, que seja de muita leveza e que a gente possa fazer muita purificação, divindade, o que há em mim que eu preciso limpar, que contribui com. O que há em mim que eu preciso curar, que contribui com. Então, o que eu estou reverberando, né? Que contribuiu para aquela situação, para aquela questão interessante. Limpa em mim. Cura em mim o que aquela memória que eu compartilho com o outro. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Então, eu sinto muito, por favor, me perdoem. Eu os amo, sou grata. Gratidão, gratidão, gratidão pela presença de vocês aqui.